Chegamos para o nosso último painel. Cadê os nossos convidados? Star Wars, Jesus Cristo. Estevão tá aí? Cadê Vitor? Tô aqui. O Vitor tá hoje pregando. Daqui a pouco ele chega. Tá pregando na nossa igreja local hoje. Precisou substituir lá a liderança lá. Tá o reverendo. Caraca. E aí, pastor, tranquilo? Tudo bom, O Estevão caiu aqui agora? Já ia fazer um trocadilho com o Anakin aqui, mas tudo bem, deixa, né? Deixa pra depois. Calma que daqui a pouco o Tato aparece aí, ó. Sumiu o Estevão, mas terceira vez aqui, né? Já posso pedir gol aqui no Fantástico já, né? Terceira participação. Pedir música, vai pedir música. Qual que é a música? Pede a música que a gente toca aí, não tem problema. Toca a marcha imperial aí de Star Wars, então. Ô, Marquinhos, ó. Você tem aí a incumbência de separar pra gente a marcha imperial aí, hein? Caraca, meu. Então vamos lá, vamos pro básico do básico, né? Primeiro arrumar meu bigode. Bom, o que seria o básico do básico? Tem gente que tá chegando agora, né, e não conhece os nossos projetos e tal. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem quem são vocês e como que funciona o projeto de vocês, o que é o projeto de vocês, né? Vamos começar aí com o Estevão. Vai, Estevão. Perfeito, meu nome é Estevão. Eu e o Victor começamos o projeto do JG42 já há algum tempo. Nós somos antigos amigos já, de mesma igreja, mesmo ministério, e a gente sempre gostou de coisas nerds, coisas de cultura pop, e a gente teve a ideia, por que a gente não fala de Jesus da forma que nos entendam, da forma das pessoas que gostam das mesmas coisas que nós? Então o nosso projeto começou, na verdade, com a gravação de podcasts, né? A gente se reunia com os nossos amigos mesmo para discutir os assuntos que nós gostávamos, sobre filmes, sobre séries, sobre quadrinhos, sobre quer que fosse a vibe do momento pra gente falar e trazer à luz da palavra aquilo ali, né? A gente discutiu o que nós pensávamos, o que sentíamos, referências bíblicas a respeito. Então foi daí que surgiu, na verdade, dessa amizade nossa, dessa vontade da gente falar de Jesus e falar do cristianismo da forma com as coisas que nós gostamos e para pessoas como nós, né? A partir daí a gente começou também com o Instagram, o Victor com os vídeos, ele tem um dom especial para edição de vídeos, que não é muito minha área sempre foi mais os devocionais escritos e tudo mais. Então o nosso projeto hoje ele tá mais focado em podcast, né? Retomamos aí recentemente os lançamentos dos nossos podcasts. Aliás, muito bons por sinal. Agora a gente tá numa onda agora, uns podcasts um pouco mais curtos, mas eu creio com uma essência agora vitoriosa pra gente alcançar. Show de bola. Isso aí. Quer se apresentar de novo? Bora lá então? É isso? Sim! Eu pensei numa piadinha aí, falei, e essa terra plana aí atrás? Mas deixa quieto. Vou falar de terra plana aqui. Bom, vamos falar de fascismo, né? Sim, daqui a pouco. Por isso que eu falei que é polêmico. Sim. Estou preparado. O que promete. Cadê a Meire? Porque a Meire é mais polêmica que você. Porque você... Não, eu quero a Meire. Cadê a Meire? Meu amor, manda mensagem pra Meire. Eu quero a Meire. A Meire tá aqui perto, aqui, né? Vamos ver. A Meire é realmente. Bom, eu sou Eduardo Medeiros, junto com a Meire. Nós formamos o Parábolas Geek, que é um projeto que fala sobre cultura e cristianismo. Já tem 7 anos, agora em 2020. E a gente trabalha principalmente com os devocionais, com ministrações, com palestras, onde a gente associa um pouco da experiência acadêmica aí com as aulas de história e tudo mais, né? Junto com esse universo tão fantástico, né? E surgiu sempre de uma dificuldade de comunicação. Eu, como pastor de jovens e adolescentes, junto com como professor de teologia, né? Professor de teologia tinha dificuldade de pregar para jovens e adolescentes, então Parábolas foi além de um escape, né? Eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, que era um hobby que eu tinha de escrever os devocionais. Não vou me comparar, imagina, né? Mas também fazia para mim,
como Tolkien escrevia os livros dele, como o Bolseiro acabou de falar, né? Também escrevi os devocionais para mim, e de repente isso começou a crescer, e aí a gente está até agora aí, e vamos continuar enquanto o senhor permitir, com o projeto do Parábolas Geek. Tô tomando a Epocler, porque é o que eu inventei de fazer. E já tacou o fígado já. Toda vez que eu apareço, você tá comendo aí, poxa vida. Você tem que compartilhar isso. A gente tinha que ter combinado antes um potinho. Você passava pela lateral e eu pegava aqui, entendeu? Fome, sede de justiça. Até engasguei com a água. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar. Primeiro, eu acho que a gente podia definir o que é a força. Porque eu acho que a força é o que... Eu acho que as ações giram em torno da força. As ações políticas giram em torno da força. As ações até teológicas, né? Eu acho que eu, pelo menos, nunca vi, já discuti, já conversei sobre a religião no Star Wars, né? Assim, características que a gente pode identificar de uma religião, de um culto, né? Sei lá, questões da liturgia, da crendice, até a questão do sobrenatural. Então, assim, como a gente pode... Eu queria que vocês definissem a força, tá? Não necessariamente pro cristianismo, né? Um paralelo, uma analogia. Mas o que seria a força? Eu estava preparado aqui para a gente começar a falar sobre definindo o Império Galáctico, associando com o nazismo e tal, mas tudo bem, a gente fala depois disso, né? Aqui, você sabe que aqui são vários ramos aqui da Humanas, aqui, ó, que já me veio uma perspectiva filosófica aqui, ó. Bom, a questão da força é interessante porque se a gente analisa a origem, né? O próprio Lucas era amigo do Campbell, né, que estava baseado na questão do mito e de utilizar os arquétipos ali para composição do seu enredo. E algo interessante a respeito disso é que essa questão religiosa ela fica pouco evidente no filme. Tirando, eu acho que uma cena, pelo menos considerando a trilogia principal, os episódios 4, 5 e 6, você tem uma cena lá no episódio 6... onde o C3PO é adorado pelos Ewoks como se fosse um deus. É basicamente a única referência que você tem sobre um culto religioso nos moldes ali das religiões totênicas ali que o Campbell vai tratar nos livros dele. Mas eu acho que 2 pontos interessantes sobre a força, né? O próprio diretor do Império Contra-Ataca, ele é budista e tem um princípio bastante oriental ali na composição da força, filosoficamente falando. Mas tem um autor que eu gosto muito, que é o John McDowell, que escreveu o Evangelho segundo Star Wars, está aqui, e ele, um dos capítulos inteiros, ele trata dessa questão da força, e ele faz uma tese de defesa de que a força não seria algo parecido com o Deus dos cristãos, mas poderia ser definido como o próprio Deus dos cristãos. Ele dá uma série de argumentos para isso, né? Um deles é que a força é única, não existem 2 forças, ela é única e ela está em todos os lugares. Ela potencializa o poder dos Jedi e tudo mais. E existem várias referências que você vai encontrando ao longo do filme que você pode conceber isso. Então, a partir dessa perspectiva do McDowell ali, a gente pode perceber, eu entendo, também concordo com a perspectiva dele, de que a própria força, embora isso que é interessante falar quando a gente está conversando num diálogo de cristãos, porque assim, a gente quer achar a origem das coisas e justificar. Não, ele queria usar a força e mostrar que por trás da força estava o Deus Yahvé dos judeus e tudo mais. Não era esse o objetivo dele. Nas entrevistas do próprio Lucas, fala, olha, eu queria incentivar os mais jovens a procurarem uma explicação fora da racionalidade, encontrar uma explicação para sua vida fora da racionalidade. A gente não pode esquecer que a gente está em 1977, no auge da Guerra Fria, uma iminência de repente, você ter uma terceira guerra mundial, nuclear. Uma série de coisas acontecendo, né?
nesse universo, então você cria uma nova esperança. O que é essa nova esperança? Né? Olha, nem tudo o que está acontecendo aqui nesse mundo pode ser explicado, então você pode buscar uma espiritualidade, qualquer que seja ela. Pode ser uma oriental, pode ser uma ocidental, mas você pode encontrar um alívio nessa força, né? Então, eu gosto muito de falar um pouco sobre esse pluralismo de Star Wars, né? Que ele não privilegia nenhuma religião, mas também não descarta nenhuma. Então, nesse não descartar as religiões, a gente consegue identificar elementos do cristianismo dentro desse conceito macro da força. E aí, eu creio que para começar a falar de força, a gente tem que descartar midi-chlorians, né? O primeiro conceito que eu acho que não se aplica mais à força, se eu falar como fã, é aquele conceito de midi-chlorians. Mas, assim, como é que eu vou fazer um comentário depois de um comentário tão cheio de referências profundas como esse? Mas, ao meu ver, a tendência à força, a gente vê como as religiões orientais funcionam, né? Essa questão do Deus dentro de todos, do Deus, digamos, universalista, assim, né? Acessível a todos. A força, ela não é somente uma energia que permeia, né, os personagens em si. O filme deixa claro, tanto os filmes quanto o universo expandido deixam claro que ela tem vontade própria, né? Ela tem a vontade dela, ela que guia as coisas, né? Ela pode ser, digamos, usada de certas formas, mas ainda assim ela tem uma própria vontade, né? Eu creio que dá pra gente, assim, o que dá pra sentir e usar mais Star Wars nesse sentido para falar a respeito do nosso próprio Deus, seria o conceito de que Deus ele é presente em todo momento do nosso interior, né, através do Espírito Santo e tudo mais. Ele é presente e o poder vem dele e passa através de nós. É o conceito dos Jedi. Os Jedi, eles não têm o poder em si, não é deles, é a capacidade deles de manipularem a força que faz com que eles sejam capazes de fazer essas coisas extraordinárias, né, de movimentar objetos, de erguer objetos. Tanto que o Yoda deixa claro no episódio 5 pro Luke, ele fala assim, não existe diferença entre erguer uma pedra e a nave. Não existe diferença entre você erguer algo que você acha impossível e algo que parece fácil, porque não é você que vai erguer aquele objeto. Então eu penso que o que dá para entender de força, assim, dessa energia que permeia todo o universo de Star Wars, que ela tem vontade própria, que ela tem os seus desígnios para as coisas, né? Ela tem o equilíbrio, digamos, né? Que é um conceito bem oriental da vida, o equilíbrio entre o bem e o mal, entre as forças das trevas e as forças da luz, mas ela também deixa claro que não são os seres que têm esse poder. Os seres são usados pela força ou têm capacidade de manejá-la para fazer coisas extraordinárias. Isso não vem deles, né? E um conceito que eu gosto muito a respeito disso é que não só a força ela tem as duas polaridades, como ela depende do indivíduo para a forma que ela vai se manifestar. E se o indivíduo permite que a raiva venha, se o indivíduo permite que esse ódio venha, que essa aversão venha, que essa violência venha, ele vai ser usado e vai destacar mais um lado das coisas. Enquanto o lado Jedi vem do autocontrole, vem do domínio próprio, vem de abdicar de vontades, né? Do fruto do espírito. Você abdicar de ter família, você abdicar de ter coisas para você, de inflar o teu ego, para você usar, digamos, ser usado por ela de forma correta. Né? É isso que eu vejo como a força, assim, pode nos ensinar alguma coisa. É tipo Paulo, né? Ó, gente, se você se você puder ficar sem casar, para ficar cuidando só das coisas de Deus, faz isso, né? Mas se você não aguentar, casa, vai lá, cuida. Exato. Vai lá. Bom, é interessante pontuar o dualismo que existe nessa questão. Existe um dualismo da força que, embora muitos falem a respeito, está usando aqui uma filosofia oriental e tudo mais, uma ideia do yin yang ali e tudo mais, eu vejo ele utilizando muito um conceito agustiniano de dualismo. Agostinho sempre foi por um tempo dualista, depois ele se converte e vira um dos principais teólogos ali da patrística, né? E isso é interessante para a gente pontuar em que momento que Agostinho viveu, né? A chamada Antiguidade Tardia, a queda do Império Romano e a ascensão dos povos bárbaros, entre aspas, e uma reorganização política acontecendo ali nesse Ocidente mediterrâneo, digamos assim. Isso é interessante para pontuar, porque a própria questão do Império tinha muito disso, né? A religião também utilizada como elemento já no Império Romano,
né, uma ideia de uso do culto ao imperador como um elemento fundamental ali de unicidade daqueles povos, mas não de unidade, porque o fato de você ser uma colônia, digamos assim, romana, não te fazia um cidadão romano. Isso é interessante de pontuar. E o nazismo vai ser uma tentativa de se apropriar de símbolos do Império Romano, com o Terceiro Reich e tudo mais. Mais uma vez, o uso do cristianismo com fins nefastos, né? Trouxe aqui então para ajudar. Aqui o meu. Temos um nome, mas eu não vou falar ainda, então, porque é spoiler do episódio de ontem, mas Ele já tem nome. Ele já tem nome já, mas não vou falar porque é do último. Vamos deixar no Baby Yoda, então. Baby Yoda é o nome. Não podemos dar spoiler. Sem spoiler, baby! Cuidado, vem pelo outro lado. Aqui, Joshua. Convida ela pra nossa mesa de política e religião. Ela quer uma mesa de política e religião com você. Oi, Joshua. Nossa, vai ser ótimo. Agora o negócio vai esquentar. Ó, Joshua. Então eu acho que é um pouco isso, essa apropriação do uso da força para justificar uns fins. Então, no sentido de neutralidade, é o uso que os homens fazem da força, da mesma forma como o uso que os homens fazem da figura de Deus, ou da religião, ou do cristianismo, para justificar. Né? A gente associa muitos Jedi com a figura ali dos samurais, mas a gente também pode associar eles com uma figura um pouco templária, ou de cruzados e tudo mais, também. Né? A gente consegue fazer essa pontuação, uns guerreiros de espada, mais ou menos santos, que lutam uma guerra em função... A mãe do Baby Yoda tá pedindo para levar ele aqui, então. Então, um pouco sobre isso, né? Essa questão de a força não é má, mas eu posso usar um discurso, e não tem nada de espiritual nisso, é totalmente humano. Aquele discurso do Darth Vader no primeiro episódio, junto com, eu acho que é o Moff Goth, se não me engano, quando eles estão inaugurando a Estrela da Morte, ele fala, olha só, o nosso império construiu uma máquina de destruição que vai levar o temor por toda a galáxia. E o Vader fala, olha, esse seu brinquedo aí de destruir planetas não significa nada diante da força, né? Então, porque a força, o discurso é poderoso. Se você vai saindo de Star Wars, mas chega lá no livro de Eli, por exemplo, né? Tudo gira em torno do discurso de temor que você pode gerar a partir do texto bíblico. Aquele texto ele pode libertar ou pode escravizar, dependendo de quem está fazendo o discurso. Eu acho que esse discurso vai ser muito utilizado pelo fascismo, e é algo que o Lucas está preocupado com isso. Quando ele oferece uma nova esperança, é a queda de um regime totalitário, não é? Através dos rebeldes, que para mim tem muito a ver com os rebeldes franceses, digamos assim. Para mim fala muito sobre uma revolução francesa através da Aliança Rebelde e um regime fascista com o Império Galáctico, mas que sempre vai ter um uso do discurso religioso como pano de fundo para legitimar um potencial destrutivo muito grande. Meu Deus do céu! Falei agora sobre isso. Eu tô falando. Agora vai vir ele falando aí, ó. Seu discurso é insignificante diante do poder da força. Assim vocês me quebram, poxa vida. Olha, eu tô com medo agora. Caraca. You don't know the power of the dark side. Esganou o cara, mano. Falei que sempre quando vem um branquinho, um trooper, vem coisa ruim junto. Caraca. E aí, vocês estão bem aí ou não? Tá quente aí ou não? Não. Um pouquinho. Vader, como estão as coisas aí, Vader? Então, aqui tá tudo refrigerado, né? O sistema de ar da minha roupa é tudo refrigerado. Até porque nem tem tanto corpo aí também pra passar calor, né? Veja bem, né? Veja bem.
Nem sobra tanta coisa assim, tipo, nossa, meu Deus, que belas pernas. Depois do calor de Mustafar, então, depois do calor de Mustafar, esse calor aí é nada. Que isso? Pô. Esse negócio de calor aí é meio complicado, eu prefiro não falar sobre isso. Caraca, o pior é o Trooper aí, tipo, cascando o bico de rir do patrão, né, mano? Correndo risco de morte. Olha lá. Vira e mexe, fica sem arma. É pra você aprender, não pode fazer isso com o seu chefe. Caraca. Sim, senhor. E na condição de professor, esse poder às vezes ia ser bom, porque em vez de fazer assim, eu ia fazer assim, ó. Pra quê? Pra apertar a boca da criança, pra criança não ficar falando assim, sabe? Ia ser uma bênção. Você não quer colar lá no colégio qualquer dia, não, Vader? Ó, depende, né? Quanto que vai vir de grana aí, de repente? Fião, é professor no Brasil, cara. Você tá esperando o quê? Ah, cara. Mas ele vai matar as crianças, toma cuidado. Não, matar as crianças. Ai, cara. Você vai dar um P.O., mano. É, depende. Qual idade você quer? Que depende da escola, né? Não, vai dar B.O. de qualquer jeito. Mano. Ele não curte muito criança, não, hein? É, então, isso que eu tô preocupado. Tô preocupado com Eu isso. não queria falar nada, né? Mas já que você falou, então. E aí não é B.O. Caraca. Ô, pastor Edu, Estevam, você tem alguma pergunta pra eles? Algum comentário? Eu queria saber, assim, né? Eu já li alguma coisa sobre, mas isso são lendas. Eu queria saber diretamente da pessoa, né? Como é que funciona a alimentação sua, Vader, dentro dessa armadura, né? Todo o sistema respiratório aí que gera esse som característico não deve ser muito fácil. Você sente falta de um churrasco, de alguma coisa? Churrasco não, mano. Não fala de churrasco, velho. Churrasco não. Foi proposital, desculpa. Olha o gatilho que você deu no cara, mano. Eu acho que o Império tem bons psicólogos ali pra tratar essa questão de autoestima e tudo mais, né? Meu Deus. Eu queria saber se a alimentação é sólida, se ela é líquida, intravenosa, como é que funciona essa questão aí. Eu sei que não é fácil aí usar essa armadura, né? Na verdade, tem uma sonda que passa. Eu não queria falar sobre isso, né? Mas já que você falou, existe uma sonda que corre pelo meu corpo todo, onde alimenta as partes que ainda sobrevivem. E sobre churrasco, você quer ser enforcado agora ou depois? Tô sentindo uma falta de ar leve aqui agora. Tô sentindo uma falta de ar. Só tô fazendo isso porque a distância me permite, né? Senão eu nunca faria isso tão perto. Eu vou mandar meu trooper fazer uma visitinha pra você aí, tá bom? Tá bom. Será muito bem recebido aqui em Curitiba. Muito obrigado por explicar aí como é que funciona. Essa é uma grande dúvida do pessoal aí sobre a questão da armadura. Muito obrigado. Mas você fala Curitiba, ele manda o trooper pra Curitiba, o trooper chega em Itatiba, aqui no interior de São Paulo. O bicho é bom de mira, que eu vou falar pra você. Eu acho que não tinha Google Maps na época, agora fica mais fácil de acertar, né? Mais tranquilo agora. Agora acho que vai mudar um pouco, né? O meu sobrinho tá movimentando aí o pessoal, tecnologia nova. Meu sobrinho tá acertando os troopers. Vamos ver se vai acertar, né? Como é que essa molecada mais nova é chegada na tecnologia, né? Exatamente. Vamos ver se vai chegar, né? Vamos ver se vai chegar. Ai, meu Deus do céu. Galera, queria agradecer a participação de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Meu, sensacional. E... Parabéns. Queria que vocês pudessem mandar um recado pra galera que tá assistindo aí. Manda um recado pra galera aí, vai lá. Pode falar, Trooper. Eu tenho essa honra de falar agora, um recadinho? Pode falar, Trooper. Eu deixo você falar agora dessa vez. Positivo. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria de passar o seguinte recado: tomem cuidado, que o Império tá chegando, a nova ordem tá chegando e
tomem cuidado ao sair de casa. Usem o regulamento. Qualquer coisa, se o corona não te pegar, a gente te pega. Use máscara, né? Se quis dizer. Usem máscara. Exatamente. Inclusive, eu queria aproveitar a situação que você sabe que o Império está clonando os outros Lord Sith, né? Eu já queria aproveitar a oportunidade. A gente está tentando clonar alguns outros aí também. E vamos ver se dá certo aí. Até 2022. Se você acha que tá ruim, você vai ver até lá. Caraca, mano. Ah, não, mas pior do que tá não dá, mano. Só a reeleição fica pior só em 22. Então, né, esse lance que vocês viram no último episódio, a parte de clonagem, né, eles estavam clonando os personagens lá, então meio que esse negócio aí, o pessoal de clonagem aí é meio complicado. Mas enfim, espera ano que vem vocês vão ver só. Demorou, galera. Obrigado, viu? Deus abençoe. Opa, Marquinhos chegou. Patrão chegou. Patrão chegou. Patrão bate cabeça. Ô Verder, eu só queria que vocês falassem um pouco do projeto social que vocês têm, tá? Fala um pouquinho do trabalho de vocês, rapidinho. Eu não consigo segurar mais a programação. A gente tava esperando o Kyle Wayne chegar, mas ele não tá conseguindo acessar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí do projeto. Bom, pessoal, agora é o seguinte, eu vou tirar pelo menos o capacete para conversar sobre isso com vocês. Ih, vai sobrar só a gaita. Trooper, presta atenção, não dá muita risada, senão você vai ver só o que eu vou fazer com você. Hein? Bom, pessoal, eu vou tirar o capacete aqui, ó. Eu vou tirar o capacete para a gente conversar. Gostaria que o meu amigo Trooper Cosmo também tirasse para a gente poder participar. Mais bonito que o capacete, né? O capacete esconde a feiura. Agora, né? O capacete ajuda, viu? Ajuda ficaram bastante. mais agora, né? Eu falo que eu também uso. Eu falo que eu também uso aqui, ó. Ah, legal. Bom, eu gostaria muito que o Cosmo ele tenha mais tempo que eu nesse nosso grupo do 501. Eu até gostaria que o Cosmo também falasse, ele entende até um pouco mais. Eu estou há pouco tempo, eu sou, na verdade, eu represento os Raiders que tem no nosso grupo, né, o 501 SP. E o Cosmo, que é o Trooper, ele representa os Stormtroopers do nosso grupo, né? Então, assim, eu queria até pedir pro Cosmo falar, ele conhece até um pouco mais que eu, dessa parte do 501, né? Esse grupo, esse fã-clube da Lucasfilm, né? E agora a Disney comprou, enfim. Eu passo a bola aí pro Cosmo. Beleza. Bom, primeiramente, boa noite direito aí, né? Tranquilo. Meu nome é André Cosmo e eu represento o líder dos Stormtroopers da nossa divisão aqui, né? E eu tô desde 2015 na 501. A 501 é um fã-clube internacional, presente em vários países, né? E ela é voltada para pura filantropia, né? Nós, quando somos acionados, a gente faz vários eventos, a gente ajuda com caridade, recebe doações para refazer essas doações para outras entidades, e é um trabalho muito bacana, é um trabalho muito emocionante, né? Já faz, eu não vou saber de cabeça agora quanto tempo faz que a 501 existe, mas já faz um tempo considerável, né? E assim, é um fã-clube que muda a gente, né? É um fã-clube que, assim, ele lapida para melhor. A gente entra já querendo ajudar. A maioria das pessoas que entram na 501 é porque gosta do filme e gosta de ajudar o próximo, gosta de fazer uma caridade, né? E quando eu entrei, o meu intuito era esse, contanto que eu nem tinha essa roupa, a minha primeira roupa se desfez faz muito tempo, e eu entrei com o intuito de ajudar. E, meu, é uma energia sensacional e
não tem explicação pro que é lá dentro, você chegar num hospital, ver crianças, assim, você para e pensa que os seus problemas são minúsculos. Você, assim, discutir com o meu patrão. Puta, minha vida acabou. Não, sua vida não acabou. Você não sabe o que é uma criança que passou 3, 4 anos dentro de um hospital se recuperando de um câncer, de alguma coisa. Então, assim, na 501 eu não só aprendi o que é diversão, o que é ser um cosplay, o que é ser um trooper. Na 501 eu aprendi o que é ser um ser humano, o que é literalmente você aprender o significado das coisas, né? E a frase principal da 501, né, do que o criador da 501 colocou, em inglês é The Bad Guys Make a Good Things, alguma coisa assim, que traduzindo seria os homens maus fazendo o bem. Porque assim, a 501 é só o personagem da galera do mal, cara. É só Darth Vader, Kylo Ren. Não tem essa coisa de Jedi, não tem rebelde, não tem nada. É tudo extermínio. Aqui é só os caras mal. Né? Só os melhores. Opa. E assim, é isso. Além disso, nós somos fãs, né? Fãs da saga Star Wars, não é? É claro que o intuito do nosso grupo, todos também, né? Em geral falando, realmente é um grupo internacional, né? Está espalhado pelo mundo todo. Mas nós somos fãs de Star Wars, né? E poder trajar os personagens e poder transmitir essa leitura para essas crianças, né? Pra gente não tem, assim, não existe pagamento, sinceramente. É algo muito feliz mesmo. A gente sai dos eventos, a sorte nossa é que a gente usa máscara, porque a gente acaba se emocionando vendo uma criança fazendo uma pose do Darth Vader, que ela às vezes não consegue nem levantar o braço direito, ela pega o outro bracinho e levanta para fazer a pose do Vader. Então isso pra gente, a sorte nossa é que nós usamos máscara. Pra ser bem sincero, posso estar aí para falar também, é um negócio espetacular. Então assim, o intuito nosso realmente é de ajudar as pessoas, é a filantropia mesmo, né? E já está há muitos anos, né? Eu não sei exatamente a data, mas é algo realmente que a gente se emociona mesmo. Fazemos bem de coração mesmo, né? A gente não tem para nós, a gente dá do nosso bolso para ir nesses eventos. Isso aí como eu falei para você, ver uma criança dando um sorriso, ela passa a maior parte da vida dela chorando, triste, porque tá se tratando e tudo mais, e aquele momentinho ali que a gente tá com ela e ela consegue dar um sorriso, isso não tem preço, é algo espetacular, vem do coração, vem da alma mesmo, é um negócio muito gostoso. Ô meu sobrinho, que negócio é esse de chegar agora, caramba? Agora é hora de você chegar, pô? Meu sobrinho, vou falar uma coisa pra você, viu, meu sobrinho? I've been expecting you. Caraca. Take your place. Join me. Come forward. Approach. Agora tá explicado por que ele demorou, tá vendo? Não, criança quando caga na fralda não adianta, mano. Tem que limpar na hora mesmo, mano. Já tá dando um spoiler do Mandaloriano aí, já? Será? Não, dá spoiler não, que daí eu fecho aqui, mano. Não, o Kylo Ren com o Baby Yoda pode ser um futuro spoiler da série, não sei. Quem sabe? O lado negro conseguiu pegar a Baby Yoda. Agora quero ver. Cuidado com o pai do Baby Yoda, né? Se o cara aparecer, já You have no destiny, so slow to kneel. Swear your loyalty, right? Agora o Baby Yoda já era. Vai virar um Lord Sith. Misericórdia. Ele é bem ameaçador, mas quando eu penso no Kylo Ren, eu lembro da história de um casamento. Não tem jeito de pensar em outra coisa. Complicado. Bom, galera, a gente vai encerrar por aqui.
Queria agradecer a participação de vocês, né, da galera da 501, o André. Gostaria de no estilo capacete aí, se apresenta aí. Nós já conversamos um pouquinho aqui, eu, o Cosmo, e eu queria só que você finalizasse aí a parte do 501, Luiz. Desculpa aí, eu acompanhei, mas eu não consegui ouvir vocês. Na parte técnica, todo mundo aí, o Júlio, o Cosmo explicou praticamente finalidade aí. Da próxima vez a gente não tenta atrasar, mas os imprevistos acontecem, né? Lógico. Mas muito bom aí a participação de todos vocês aí, né? E agradecemos aí toda a organização da XCOM aí, mencionando que o 501 ele é um fã-clube filantrópico, como o Júlio mencionou, como o Cosmo falou, né? Eu sei que muita gente está nos assistindo. Nós temos aí praticamente aí os membros que se voluntariam, né, através desse fã-clube para fazer aí a parte filantrópica, né? Então, todos aqueles que gostariam de participar, aqueles que gostariam de estar junto, somando com o 501, né? Nós somos uma das guarnições brasileiras. Hoje, estamos praticamente em 67 países do mundo, né? Vários locais. E o ano passado, para ter uma ideia, antes da pandemia, nós chegamos a executar quase 39 missões. Então, a maioria, todas filantrópicas, né, voltada, como o Cosmo mencionou, o Dark Side, mas nós unimos sempre para fazer a alegria das crianças, dos adultos também, sei que quem não gostaria de ter um sabre de luz, né? Quem não gostaria de se tornar um Jedi, né? Então, tá aí a oportunidade de vocês entrarem no nosso Facebook. Você vai digitar lá Death Star Garrison, que é de guarnição, e lá a gente tem todas as informações. Estamos também já com outro grupo, né? Chamado Tropas Estelares. Lá é reunido todos os lados, o lado Dark Side e Light Side. São as pessoas que gostam de fazer cosplay, mas ainda não confeccionaram um traje no hall do 501. Né? Quero mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo, eles estão lá nos ouvindo, gente em Recife, em vários lugares do Brasil e até fora estão aí nos ouvindo a nossa participação, tá bom? Agradeço ao Marcos, agradeço a todo mundo aí por essa oportunidade. Fechou, galera. Então, Deus abençoe muito vocês. Foi uma honra sensacional e a gente vai acompanhando vocês pelas redes sociais. Caraca, irado, hein, mano? Porra, muito legal. A gente conheceu eles em Valinhos, né? Em uma das edições eu nem cheguei muito perto, não, porque eu tenho medo mesmo. Eu apresentei os devocionais do Vader, do Kylo Ren pra eles ali. Não sei se eram os mesmos cosplays e tal. Foi muito legal a experiência ali. Quase morri, mas sobrevivi. Nerds de bom coração. Dark Side with good vibes. Bom, então vamos finalizar o nosso painel? Mas assim, eu penso que a humanidade desde sempre usa o ser invisível de Deus para justificar muita atrocidade. A força não é diferente. Os antigos reis, muitas pessoas, o pastor Edu, para não deixar mentir, eles diziam que eram instituídos lá por Deus, muitos lugares, Deus que instituiu o rei, porque é mais fácil você tirar um rei do poder do que você tirar alguém que Deus colocou lá. Então as pessoas elas tinham medo só do indivíduo, elas tinham medo daquele que tinham colocado ele lá. Então eu penso que a força é quase a mesma coisa. Você colocar ali a força por detrás de todo aquele império, de trás daquele, e você acaba com que as pessoas temem a força e não só o indivíduo que está sendo o líder, né, do fascismo, da destruição do império em si. Então, o império ele é a imagem total da dominação. Né? Ele é um espelho de muitas coisas que nós já vimos e que ainda estão tentando retornar aí, né, para o nosso cotidiano. Mas eu creio que assim como os rebeldes também, eles se colocaram, né, diante do que era correto, apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar do que as coisas que eram impostas a ele, a gente também como cristãos, nós temos que entender que por mais que nós não sejamos deste mundo, nosso lar não é aqui, nós devemos fazer parte sim
dessa discussão, nós devemos sim estar por dentro das coisas que estão acontecendo para não deixar um dia, mas estão indo atrás de fulano, estão indo atrás de ciclano, essa minoria está sendo atacada, essa não, mais um dia é a nossa vez. Em muitos lugares já é um problema isso, já, e se a gente for se omitir, e se é aquele povo do Star Wars que não quis se meter na briga, falar, não, eu não sou eu vou ficar aqui por baixo aqui porque eu tô com medo do Império, mas também não vou entrar pra rebelião porque eu não quero problema. Se a gente tomar essa posição, nós não só estamos sendo alvos fáceis, como estamos sendo omissos também. O Evangelho, ele, por si só, ele mostra que o único que deve nos governar profundamente em todo o nosso coração é Deus, e os preceitos de Deus são muito claros na palavra. Nós não devemos cair coniventes com aquilo que vai contra, né? O domínio do outro indivíduo, a opressão do outro indivíduo não tem nada a ver com o Evangelho. Então, eu por mais que eu seja fã do Império, seja fã dos personagens, da força dos personagens, eu creio que nós não devemos fazer do nosso mundo o espelho daquele Império. É isso que eu penso. Vai lá, pastor Edu. Bom, teríamos muitas coisas para falar a respeito, mas eu gosto um pouco da questão lá do clônio. Nas guerras clônicas tem muita coisa interessante sobre política, que fala um pouco sobre a formação do Império e sobre como o argumento, né, político é tentador de uma associação. Olha, eu vou te ajudar e tudo mais, eu vou trazer recurso, vocês estão sofrendo, a República não te representa, os Jedi não fazem nada por vocês, nós, né, os sistemas independentes, vamos fazer alguma coisa para te ajudar. E é muito interessante que sempre os separatistas e a República com os Jedi estão sempre tentando captar ali aqueles isentões ali, ó, eu não quero saber dessa guerra, eu quero que vocês se lasquem, vocês se matem aí e nós vamos tocar a nossa vida. Mas a série mostra, eu acho que tem a ver um pouco com o reino espiritual isso, é que o fato de você ser isento, independente do que está acontecendo, vai fazer você fazer parte da guerra mais cedo ou mais tarde. Geralmente, não escolher é uma escolha, né? Não, eu falar, não, eu estou alheio, isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com os caras que estão brigando. Não, a guerra vai chegar do teu planeta mais cedo ou mais tarde. E a gente, como igreja, precisa parar de ficar dentro das quatro paredes da igreja, confortáveis, enquanto o mundo está ruindo ao nosso redor. Não participar dessa guerra, não entrar nessa batalha que cada geração de cristãos tem entrado, né, e entrar nas batalhas certas, porque muitas vezes os cristãos estão escolhendo entrar em batalhas que historicamente já se provaram verdadeiras catástrofes e desastres. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, de escolher as batalhas. E qual é a batalha que eu preciso lutar? A batalha pelo reino, né, de poder levar o evangelho uma pessoa de cada vez. Eu acredito muito na ideia do discipulado, o meu pastor vai entrar daqui a pouco aí, não me deixa mentir a respeito disso. Eu acredito que o reino ele é conquistado uma pessoa de cada vez. A ideia de um Jedi ter um Padawan só de cada vez, eu acho que é fundamental, porque eu não acredito num cristianismo imposto de cima para baixo, ou seja, Constantino, né? Ah, não, a partir de agora todo mundo é cristão aqui nesse império. Isso não funciona, não existe. Os homens bons aqui no Brasil. Impor um cristianismo para a sociedade e eliminar aquele que pensa diferente é horrível. Então a gente precisa... eu acredito num evangelho que ele permeia a sociedade, mas uma casa de cada vez, uma rua de cada vez, um bairro, uma cidade. Muito é a ideia desse discipulado pessoal que a série mostra tanto para o lado bom quanto para o lado sombrio, né? Porque o Sith também tem que ter um aprendiz só de cada vez. Então essa regra do 2 e a questão aqui do Jedi com seu Padawan é muito interessante aqui, para a gente pensar em como eu preciso doar minha vida para que outra pessoa possa aprender mais a respeito de Jesus, e assim o evangelho possa ser compartilhado para a próxima geração. Acho que é isso. Bom, galera, o Estevão caiu. Foi cooptado pelo Império aqui. Ou arrebataram, né? Eu queria agradecer a todo mundo, galera. Esse foi o último painel.